Oi, gente, tudo bem? Vamos começar aqui. Deixa eu só colocar. Olá, ei, Nai. Deixa eu tirar a blusa aqui que eu já tô com calor. Bonita! Deixa eu colocar aqui. Qual que é, gente? Medicina. Deixa eu colocar o título. Biologia. Ih, esqueci o título. Ih, fudeu. Oi, Pablo, tudo bem? Movimento. Oi, Tiago. Oi, Marcela. Marcela entrou. Movimento e ancestralidade. Já esqueci o tema da minha live, gente. Acho que é isso. Peraí. Marcela entrou. Gente, tem gente me mandando aqui. Ah, ok. Marcela. Sem querer que a pessoa me mandou um convite para entrar. Cadê o Marcelo? Muito engraçado, Marcelo. Olha ele aí. O Marcelo. Você é muito Cheguei, engraçado. Tudo bem? cheguei, Carol. Tá Cheguei. tranquilo? Tudo Você tá tranquilo. tranquilo? Carol, eu tô muito tranquilo, Carol. Tô muito tranquilo. Eu não estava correndo, eu estou aqui bem tranquilão. Eu ri tanto, eu já ri tanto dos seus áudios, você não Tô muito acreditou. tranquilo. Eu estava aqui esperando, faz meia hora que eu tô aqui sentado te esperando, Carol. Muito Eu tranquilo. vi, eu vi, Super eu vi tranquilo. bem, Tá, eu vi bem show. o desespero. Eu até fiz aqui, já estava pronto, tá? Você não precisava nem pedir, já Claro, já estava estava aqui. pronto desde ontem já, claro. E já, desde ontem. Ó, bebe sua água aí, eu já tô até suando, porque eu comecei a suar na primeira mensagem, eu já comecei a suar. Falei, vai dar ruim. Deixa eu contar antes, deixa eu contar só. Pessoal, eu passei o dia inteiro dentro do consultório, o dia inteirinho dentro do consultório. E aí eu precisei sair agora há pouco. Então eu estava na rua dirigindo, mandando áudio para Carol. Carol, eu estou no trânsito, estou voltando para a clínica. Muito louco, a 1.000 por hora. Foi, foi, mas deu certo. Pronto, tá tudo bem. Super pontual, Não, tá tudo super bem, nada pontual. aconteceu, tá tudo tranquilo. Tá tudo certo. Eu tô com tanta luz aqui, porque aqui já é tarde e aqui tá anoitecendo 5 da tarde. Então eu lotei de abajur aqui em volta de mim. Eu tô até branca por isso. Não, tá super bem, a Marcelo, luz tá boa, tá tudo bem. então tá bom. Eu tô feliz demais de conseguir fazer uma segunda live com você. Pra mim, assim, eu tô falando com o meu mestre. É tão bom conversar com você, é tão bom te ouvir. Você não tem noção. Porque é raro, eu vejo muitos educadores com essa linguagem, assim, sobre o movimento, sobre a ancestralidade e tal. Eu vejo alguns fisioterapeutas também, mas médico é muito, muito difícil, assim. Eu conheço uns cinco, como você. Agora, do seu jeito que fala, fala assim, né? Do Tu vê nosso, lá, a hein? gente Vê lá o que tu vai falar, carinhosamente, cara. que fala carinhosamente, eu, Isso, eu isso só conheço aí. você. E eu gosto porque é assim, é o que a pessoa realmente precisa escutar, né? Igual hoje você me mandou me chamando de louca, eu adorei, porque realmente é aquilo que a pessoa precisa escutar naquele momento. Então, assim, obrigada por tirar esse tempo aí. Eu sei que é corrido, eu sei que você tem muita coisa. Além de 3 filhos, eu tenho duas. E já acho uma loucura. Imagina você que tem três e ainda é médico, né? Ainda É tem muito seus louco. pacientes. É muito Muito louco. louco, muito louco. Você quer falar alguma coisa ou eu já posso começar? Ah, Carol, nem me deixa falar. Sabe, teve uma seguidora que mandou ali um comentário na live do professor Diego e disse assim: Marcelo, eu adorei a live, mas o que eu mais adorei é que tu conseguiu te controlar e deixar de falar. Diz, não, eu saí de casa organizado para deixar de falar. A Sabrina, minha mulher, já disse: olha, presta atenção, deixa as pessoas falarem. Mas se eu tivesse que te dizer alguma coisa assim para a gente começar a conversar, eu te diria o seguinte, ó. Hoje como eu te disse, eu estou no consultório desde de manhã, atendendo direto, Uhum. e tem uma coisa que eu gostaria que as pessoas soubessem, que foi o que eu conversei com a última paciente, saiu daqui agora há pouco,
de que absolutamente tudo que a gente quiser da vida, se souber como fazer, a gente vai conseguir. E eu percebo isso de ti, assim, tu faz parte desse movimento, né? Como eu falei nos meus stories, que tu acordou como profissional para esse lado de cá do muro, de entender a pessoa como uma coisa completa, e tu conseguiu, e eu acompanhei essa trajetória. Eu percebi do lado de cá a tua trajetória de mudança de interpretação profissional e de atuação profissional para fazer com que a tua atuação profissional servisse, prestasse para o que tu acredita como sendo o ideal de vida e etc. Enquanto as pessoas não entenderem que a vida é isso, que a gente não tem que servir a outros interesses que não aos interesses de desenvolvimento pessoal, a vida nunca vai ser plena. Então, para iniciar, eu já começo assim, e daí tu pode continuar pegando a tua pauta. Nossa! Aí. Perdi até o rumo aqui, viu? Perdi o rumo. Nossa, Carol, olha que sexta-feira, sexta e sábado, amanhã eu vou atender no consultório, amanhã de manhã também vou atender. Sexta e sábado é horrível, porque a minha cabeça fervilha e eu fico mais inspirado que o normal. Então, as consultas de sexta e de sábado são para matar. É um horror. São as melhores. Eu sou assim quando eu dou aula de flow e eu saio num êxtase tão grande que eu preciso abaixar a minha energia para poder continuar normal na sociedade, né? Não ficar muito além. Eu preciso baixar a minha energia. Isso é bom, porque quem trabalha com paixão normalmente é assim, né, Marcelo? Eu acho. Com certeza. Então, primeiro que a gente não cansa nunca, né, Carol? A gente não cansa. Nunca. Quanto mais a gente trabalha, por exemplo, eu nem considero trabalho. Eu nem considero trabalho, porque hoje eu passei a manhã inteira, passei o dia inteiro aqui, que eu fazia um cafezinho, pegava uma água, pegava um chá e falava sobre a vida e sobre bioquímica, sobre biologia, sobre opções terapêuticas, etc., conversando com os pacientes. Eu estou olhando agora para o lugar onde os pacientes ficam sentados. Então, eu aqui conversando. Eu poderia ficar o dia inteiro aqui fazendo isso, eu não canso. Aí eu venho fazer uma live contigo. Eu posso fazer 200 lives, depois posso fazer outra live. Depois eu tenho umas coisas para gravar, eu vou sair daqui e vou gravar umas coisas do projeto da travessia. Eu poderia passar o dia inteiro gravando. Porque a gente não é mais, agora faz parte da nossa vida, né? Não é uma coisa que a gente tem que parar tudo que está fazendo para ir fazer. Isso que a gente faz já é a nossa própria vida, né? Já é. É igual eu acordo, eu troco de roupa não para trabalhar, eu troco de roupa para treinar, para trabalhar, e eu fico com essa roupa assim, faz parte da minha vida, sabe? Eu não troco de roupa para sair. Engraçado quando eu coloco uma calça jeans e alguém me vê na rua, nossa, você tá de calça jeans, porque geralmente eu só tô de roupa de ginástica. Incorpora, né? Sim. Mas enfim, hoje eu quero que você fala para Sabrina que você tá aqui, é o seu espaço, você vai poder falar o tanto que você quiser. E agora a live, se você tiver tempo, vai até 1h30, basta eu não querer, posso, tá? eu não posso, Carol. Carol, às 16 Isso depende de você. Desaparecer daqui. Então tá. Então você responde as 10 perguntas que eu tenho. Você tem 1 hora para isso. Tomara que eu consiga. Então vamos lá. Vamos ver. Você vai conseguir. Você vai separou conseguir. aí para nós. Se você não responder também, eu tenho certeza que o que você falar vai ser útil. Eu li essa semana passada, uma reportagem sobre geração digital. A gente mandou no grupo, tem algumas pessoas do grupo aí, não sei se elas leram, falando que os nossos filhos, a geração atual, os nossos filhos, né, eles têm um QI menor, o QI inferior à nossa geração e à geração anterior à nossa. Eu vi. Isso, você viu? Isso da BBC? Sim. Isso devido à exposição maléfica, né, e exponencial aos meios de comunicação, a videogame, televisão e telefone celular e tudo mais. Isso gera um déficit no desenvolvimento neural e eu, como professora, também acho que gera um déficit no desenvolvimento motor das crianças. Isso tem muito a ver com o QI, porque o desenvolvimento neural está conectado ao movimento, né? Tudo bem. Sim. Eu também pesquiso muito a respeito de incidência de doenças crônicas, doenças que antes era predominantemente em adultos, e agora está ficando comum em crianças, como obesidade, me corrija se eu estiver errada, diabetes, hipertensão e tudo mais.
Sim. Então, eu queria que você linkasse, eu assisti a sua live, que para mim foi a melhor de todas, sobre alimentação infantil, Ah, sim. sobre doce, imunidade, essas Sim, coisas. sim, sim. Então, eu queria ouvir de você, no seu consultório, com a sua experiência, como que está sendo isso com relação às crianças, porque nós somos pais, eu tenho duas, você tem três. Isso me preocupa muito quanto mãe e quanto educadora, a incidência dessas doenças em pessoas tão jovens, sabe, em construção ainda de desenvolvimento e tudo mais. E eu queria saber a incidência, assim, o que que você tem como médico para dizer sobre isso, sobre obesidade e tudo Sabe que mais. quando eu comecei a trabalhar com o estilo de vida, doenças crônicas, obesidade, foi assim, no consultório foi em 2011. E aí, raramente eu via uma pessoa com mais de 100 quilos com menos de 18 anos. Não se via isso assim. Isso 2011 foi agora há pouco, não faz tanto tempo. O que acontece agora é que semanalmente eu vejo crianças entre 10 e 15 anos com mais de 100 quilos, Meu semanalmente. Deus. Com diabetes, com exames muito piores do que de um adulto diagnosticado com diabetes. Então, eles têm uma piora, uma degradação da saúde muito mais rápido do que dos adultos. O que é óbvio, porque o adulto que hoje tem 50, 60 anos, esse adulto ele teve uma infância muito mais saudável, uma adolescência muito mais saudável. E a gente já Sim, sabe assim que o que causa doença crônica é um descompasso biológico cultural de sedentarismo, de exposição à comida processada. Então, a quantidade e a frequência de farinha, açúcar, óleo, álcool, produtos ultraprocessados, junto com um estilo de vida insalubre, acaba levando a adaptações que geram doenças crônicas. E o adulto que hoje tem 50, 60 e é diagnosticado com diabetes, ele teve uma base hormonal, metabólica mais saudável, assim, uma base até cultural e comportamental mais saudável. E foi com certeza. deteriorar o estilo de vida depois da terceira, da quarta década e foi desenvolver doenças crônicas com 40, 50 anos. Aí agora já começa a ser comum aos 30 e agora nos últimos 5 anos começa a ser comum antes dos 20. Por que isso? Porque desde o primeiro ano de vida, e pela primeira vez na história da humanidade, desde o primeiro ano de vida, os seres humanos são expostos a produtos ultraprocessados. Como diz a doutora Regina Mestre, é na primeira mamadeira que recebe ali o cremogema, o amido de milho, a maisena, etc., que a coisa começa. Depois vem a mamadeira com refrigerante, depois vem a cultura dos sucos artificiais, a presença frequente de lácteos ultraprocessados, a cultura da recompensa com doce, tudo isso com 1, 2, 3, 4 anos. O que já gera um ambiente metabólico desde a primeira infância de resistência à insulina, de comportamento assim de relação com a comida, uma relação doentia. E aí, Carol, aí vem o último prego, assim, a última martelada, que é a exposição aos eletrônicos e ao sistema de Nossa, recompensa de curta duração. Aquela coisa assim, ó, por exemplo, TikTok, por exemplo, vídeos curtos ou jogos onde a recompensa se dá em períodos curtos, assim, ó. A recompensa de jogos com troféus, com brilho, com tudo de pequena duração. Não tem mais. Vê se tu te lembra assim, Carol. Vê se tu te lembra disso. Eu não sei se tu teve essa vivência assim. Eu me lembro quando eu ganhei um videogame, quando surgiu o videogame. E aí, para a gente conseguir completar uma fase do videogame, uma coisa assim, tinha que passar semanas jogando aquele troço até terminar, sim, até tu ter uma recompensa sim, de ter feito aquela coisa. Era um horror, assim, um sim. horror. Hoje, a recompensa dos eletrônicos é de 15 segundos, 30 segundos. Brilhos, sons, conquistas, etapas, metas de 15 segundos. Então, hoje, a criança não tem mais nenhuma tolerância a desconforto, tem um grau de exigência por recompensa enorme. E hoje isso tudo está gratuito, barato e à disposição, seja nos programas que Ah, se adaptaram a isso, sim.
os jogos, os vídeos, todos agora. Agora não se assiste mais filmes de 2 horas. Agora são vídeos de 30 segundos. Agora não tem É mais a verdade, questão de esperar o domingo para tomar refrigerante. Ele toma 5 vezes por dia. Então, é essa verdade. geração não é que ela tem o QI menor. Ela tem menos QI, tem menos cultura, tem menos desenvolvimento intelectual, tem menos interesse por saúde, tem menos interesse por desenvolvimento, ela tem mais hedonismo, necessidade de recompensa. É verdade. E como indivíduo, não tem valor nenhum. Nossa, que foda. É verdade. Isso, eu vou linkar na segunda pergunta, tem muito a ver com autonomia, porque eles estão tão acostumados com o imediatismo e com a facilidade da conquista que perdeu a essência da conquista, que é realmente aquela dificuldade que a gente tinha em conseguir, né, Sim, Marcelo? sim. Então, outro dia te ouvi falando sobre as decisões que as pessoas têm que tomar por elas mesmas, e não esperar que isso venha dos outros, né? Que a Sim. gente tem que ter dentro da gente e, a partir disso, seguir, trilhar com ajuda, sem ajuda. Se vier ajuda, ótimo. Se vier ajuda para auxiliar, beleza. Se não, continua também. Sim. Eu acho que futuramente, se hoje você já fala isso para os seus pacientes, que eles precisam disso, imagina essas crianças quando crescerem com tamanha Claro. defasagem intelectual. Imagina daqui 20 anos o que vai ser dessas crianças obesas, doentes e, né, sem Eu me lembro assim, estrutura eu me lembro que mental, na emocional. live que a gente fez, a minha live, eu e tu, a nossa primeira live, eu me lembro que eu comentei alguma coisa do tipo assim, ó, que essas facilidades que a gente tem hoje, tanto alimentares quanto culturais, de não precisar estudar mais porque o Google resolve tudo, quanto a questão de movimento, que a gente não precisa mais se movimentar porque a gente se movimenta com meios de transporte dentro da própria casa, tudo. Isso tudo é muito novo, tudo novo, é uma coisa cultural muito nova e a nossa biologia não sabe lidar com isso. E eu acho que isso, hoje a gente pode continuar com esse assunto dizendo assim, ó, que as pessoas, por enquanto, não se deram conta, e os jovens, principalmente, não se deram conta que sem um planejamento, assim, sem uma base, o futuro ele é incerto. Tem uma das coisas que eu trabalho sempre com meus pacientes que é o seguinte, ó, que as coisas não precisam ser fáceis. Nós é que temos que estar preparados. As coisas não precisam ser fáceis. Inclusive, quando tu trabalha com desenvolvimento pessoal, a gente não quer as coisas fáceis, a gente quer as difíceis. A gente deixa as coisas fáceis para quem não quer melhorar. Então, a gente vai em busca Entendi. dos desafios para desenvolver em nós as características que vão nos tornar mais aptos e melhores. Essa geração ela não se deu conta disso. Ela acha que o Google existe para ser usado em 100% do tempo, que o celular existe para ser usado 100% do tempo, que o fast food existe para ser a única refeição, e tudo é isso. O que vai acontecer é o que já está acontecendo. Hoje eu atendo crianças com 11 anos e sofrendo de tudo isso que a gente está falando. Tem uma live que é famosa minha, que é a live que eu me atiro na piscina no dia mais frio do ano, que é a live do Matheus, não sei se tu assististe. Não, não vi Não, não. você vai ver coisa louca, assim, ó. Que é uma live que eu falei sobre isso. Eu atendi um rapaz jovem, super jovem, que eu tinha atendido ele anos antes e ele tinha o sonho de ser jogador de futebol. Eu não me lembro exatamente a idade dele, mas acho que ele tinha uns 10 anos e ele tinha mais de 80 quilos. E ele tinha o sonho de ser jogador de futebol, mas ele precisava, ele estava jogando, estava se esforçando, mas estava super obeso. E aí eu comecei a tratar ele, começamos a organizar as coisas e ele estava indo muito bem, mas ele não voltou mais no consultório. Começou a perder peso, começou a performar assim e não voltou mais. E ele voltou 3 ou 4 anos depois com mais de 120 quilos Meu Deus. e me chamou a atenção, Carol, a apatia. Ele estava apático, porque na outra consulta lá, anos antes, ele estava com tesão, assim, quero dar a volta por cima, eu quero ser jogador de futebol. Sim. E dessa vez ele estava apático, e ele me comentou assim, ó, não, futebol até eu já não quero mais, porque agora eu já descobri os jogos, então eu estou agora com outras ideias. Resumindo, ele estava absolutamente viciado em jogos eletrônicos, ele passava mais de Nossa. 15, 16, 18 horas jogando no celular,
E para tu ficar com 120 quilos, precisa ter uma cultura alimentar completamente deturpada, assim. Seja pela relação com a comida, de descontar as coisas na comida, quanto a questão da qualidade da comida ser muito ruim. Então, ele deteriorou muito assim a personalidade e a capacidade cognitiva e a parte comportamental e biológica em 3 anos. Em 3 anos. Mas isso, Marcelo, o que você faz com... Porque é um adolescente, mas é uma criança, né? Sim. A responsabilidade é dos pais. Sim. Que a consulta é voltada para o adolescente ou para o pai? Porque o pai e a mãe, cadê? Não, assim, os pais dele são super conscientes, a mãe dele estava junto na consulta. Foi uma consulta onde todo mundo chorou muito, eu chorei muito, o guri chorou muito, a mãe chorou muito. Só que o problema, Carol, o problema é que a gente está enfrentando um problema real, que é o seguinte, ó, a comida lixo, ela vicia. O comportamento social que admite a comida lixo, ela é permissiva, ela valoriza isso, acha bonito. E os jogos, esses, como eu te falei, eles têm uma característica. Estava conversando ontem com meu filho mais velho sobre isso, com a minha mulher sobre isso, que foi hackeada. Assim, esses jogos novos, eles hackearam uma coisa que é humana, que é a necessidade de estímulo por seguir em frente, que é da dopamina. A dopamina é um hormônio que faz a gente ir em busca de sobrevivência, assim, e leva a busca por recompensa. Aí depois vem a serotonina, e depois vem a dopamina, e depois vem a serotonina. E o que aconteceu, assim, ó, esses algoritmos, como do Instagram, como do YouTube, como das mídias sociais modernas, eles hackearam isso para nos oferecer conteúdo. Então, eles ficam vendo o nosso comportamento e nos oferecendo recompensa a todo momento, porque eles vão lendo a nossa busca por um determinado assunto de acordo com os nossos cliques, assim. Então, a gente vai sendo vítima de uma coisa que é hormonal, que é a dopamina. A dopamina vai nos mantendo fixo, aquilo assim, de olhar as notificações, olhar as notificações do celular. Seria uma droga lícita. E isso é hormonal. Então, quando tu começa a oferecer açúcar, farinha, óleo, com corantes, com conservantes, misturando gordura e açúcar e sal, de um modo que hackeia o paladar, te mantém fixo naquilo. E depois te oferecem jogos de recompensa rápida, vídeos curtos e engraçadinhos que terminam em 30 segundos. Carol, pode parecer estranho, mas a vida termina ali. Porque tu fica num ciclo vicioso hormonal de dopamina e serotonina que a gente biologicamente foi treinado para respeitar. Busca por prazer e recompensa, busca por prazer e recompensa. Eu brinco com os pacientes que, para a biologia, o nosso corpo ele só quer 2 coisas: sobreviver e reproduzir. Só. Tudo que a gente faz do dia que nasce até o dia que a gente morre, o corpo faz buscando sobreviver e reproduzir. E quando tu hackeia os hormônios envolvidos na busca por recompensa, que são do ponto mais profundo do cérebro, de sobrevivência e reprodução, que é a dopamina e serotonina, não, é muito difícil sair, é muito difícil. Se depender só da força de vontade, vai falhar. Então precisa de muitas técnicas, assim, muita conscientização. Primeiro, que foi o que foi feito naquela consulta com esse rapaz que eu te falei, é a ressignificação e o entendimento. Nós somos vítimas de uma coisa que a indústria, que as mídias sociais hackearam e que são mais fortes que nós. Então, qual foi a tônica daquela consulta? Não tem como ter moderação com uma coisa que gera comportamento de vício. Então, assim como a gente diz assim, que não tem comer de tudo com moderação, de tudo um pouco com moderação, em quem tem um comportamento afetivo com a comida, isso não existe. E não tem como dizer assim, não, agora tu vai jogar esse jogo que está acabando com a tua vida, tu vai jogar 15 minutos 3 vezes por dia. Isso é impossível de ser feito. Então precisa de uma organização muito mais complexa do que depender só da força de vontade. Entendi. Que tipo de... Tem um livro muito legal, Alteração Primata. Você conhece esse livro? Não. Como é que é o nome? Alteração Primata. Esse aqui, não.
É muito legal. São as alterações biológicas que o nosso corpo Já está na lista. vem acontecendo no nosso corpo por causa exatamente disso, dessas coisas que vem predominando na nossa vida cotidiana. Então, o videogame é uma, o telefone é outra. Então, mudou, exemplo, vou te dar um exemplo do que fala nesse livro aqui, o nosso campo visual e o formato dos nossos olhos. O que você vai me falar, depois eu vou complementar. O que mudou na nossa biologia, na nossa anatomia mesmo, por causa desses fatores tecnológicos e de como é que eu posso dizer? Que deixam a nossa vida mais confortável, digamos assim, né? Então, sofremos alterações motoras e anatômicas. O que você acha que daqui 20 anos, 30 anos vai acontecer com essas crianças, adolescentes obesas hoje? O que vai ser? Quais são as alterações primárias que vão acontecer daqui 20, 30 anos? Sabe que isso é triste de conversar sobre isso, sabe? É muito, muito triste, porque eu acho que o futuro ele é muito, muito ruim. Dos próximos 20, Sim. 30 anos, eu acho que ele é muito, muito ruim. Não que o mundo vai ser muito ruim, mas acho que justamente isso, as pessoas vão piorar muito. Então, quando eu fiz a live com o professor Diego, a gente estava falando que como vai ser o mundo daqui a 30 anos. O mundo ele vai ser mais ou menos o mesmo, as pessoas é que vão estar muito piores. Nós, do lado de cá, que acordamos para o desenvolvimento pessoal, para nós não vai fazer tanta diferença, porque nós, daqui a 5 anos, a gente vai estar melhor do que hoje. Daqui a 10 anos, nós vamos estar muito melhor do que hoje. E dali a 30 anos, a gente vai estar muito melhor, porque a gente busca isso. Mas a média das pessoas vai estar muito, muito ruim. E essa questão do campo visual e etc., tem uma coisa lindíssima para entender sobre isso, que é filosofia e biologia pura, que é assim, ó. Quando a gente foca o horizonte ao longe, os músculos que contraem o nosso cristalino, eles relaxam, e a musculatura que mexe nos nossos globos oculares, os retos laterais, eles relaxam, e o nosso olho ele descansa para olhar para o horizonte. Nosso olho descansa. Aí quando a gente foca, existe um fenômeno de acomodação, que é os olhos se aproximam e a musculatura ciliar contrai o cristalino. Só que isso não é só um fenômeno físico, como nos ensinam na faculdade. Na faculdade comparam o olho a uma câmera fotográfica. Mas se fosse só uma câmera fotográfica, seria só um fenômeno físico, assim, de centralização da imagem na retina. Na verdade, quando se dá essa questão assim de relaxamento dos músculos e contração do cristalino, que é o fenômeno de acomodação do cristalino, o que muda é uma outra coisa que não é física, que é a percepção visual. Isso tem 2 momentos importantes da gente entender. O primeiro é quando a criança é recém-nascida e começa a descobrir, com esse fenômeno de acomodação do cristalino, que existe um mundo muito maior do que os 2 palmos que ela enxergava até agora, que na verdade existe um mundo muito maior. E tem a ver também com o desenvolvimento humano na história, de quando a gente parou de ter aquele... Nodopedalismo, é isso? Nodopedalismo, que a gente andava sobre 4 patas, se apoiando nos nodos das mãos, assim. Quando a gente deixou de ser primata quadrúpede e começou a assumir o bipedalismo e começou a enxergar que existe um horizonte muito maior do que aqueles dos arbustos que a gente transitava. Então, a percepção visual, ela não é uma coisa física, ela é uma coisa mental. Quando a gente faz a acomodação do cristalino e enxerga o horizonte, o nosso cérebro entende que existe muito mais do mundo a conquistar. Desde a criança que está recém-nascida, que acha que o mundo é só o peito da mãe e descobre que existe um mundo muito maior, quanto na evolução humana, quando a gente olhou o horizonte pela primeira vez e começou a descobrir que a gente vivia preso num mundo muito pequeno. O que a gente está fazendo hoje é o caminho oposto. Agora a gente está trancado dentro de uma peça com a acomodação do cristalino a 2 palmos para olhar uma tela de celular. O que o cérebro faz com essa percepção visual? O mundo que a gente explorou e descobriu agora está sendo fechado dentro de 2 palmos e nossa memória, nossa cognição, o nosso poder de raciocínio todo se adapta para esse horizonte muito pequeno. Sim. Isso é enlouquecedor. Esse livro aqui, ó,
tá? Para quem perguntou aí. Isso é tão sério, alteração primata. Isso é tão sério, Marcelo, que dentro do movimento a gente pode usar ou tirar um dos nossos 5 sentidos. E a percepção é uma das coisas que, quando você tira, a pessoa perde completamente a noção de tempo e de espaço. Então, isso gera uma insegurança tão grande que poucas pessoas têm a confiança e a capacidade de se movimentar sem a percepção do campo visual. Só tampar o olho. Tampou o olho, acabou. Você deixa a pessoa completamente insegura. Muito doido, Legal. né? Bom, Legal. sobre fome, saciedade e gasto calórico. Achei muito legal você falando disso, porque você falou de platô, falou de saciedade e de alterações metabólicas. Sim. Então, eu, por exemplo, eu vim fazendo jejum desde a primeira vez que eu ouvi você falando a respeito. Foi a primeira vez que eu te conheci. A primeira vez que eu te vi foi falando de jejum. E eu estava saindo da quarentena agora. Que coincidência. A gente entrou na quarentena hoje, Marcelo. Você não é uma influência boa. Hein? E aí eu estava na quarentena, eu te ouvi. Aí você falou de jejum. E eu estava 5 quilos acima do meu peso e eu comecei a fazer. Sim. E essa semana, eu tenho uma facilidade muito grande de perder peso, também me movimento sempre, todos os dias, e aí eu te ouvi Sim. falando sobre essas mudanças metabólicas que a gente tem que fazer, né? Sim. De acordo com a sociedade e as nossas necessidades. E eu achei muito doido, porque eu senti agora a necessidade de me alimentar melhor, já que eu estou treinando mais força, eu senti a necessidade de mudar um pouco o jejum e fazer justamente a alteração que você falou. Então fala aí um pouco para quem não ouviu, sobre isso, esses ajustes metabólicos que a gente precisa fazer. Não, mas é que aí tu acaba com a live. Aí tu acaba com a live. Por quê? Tu acaba, porque esse é o meu assunto preferido, é o que eu mais estudo, é o que eu mais gosto. Sério? E isso é a coisa que mais me tira o sono, é o que mais me faz estudar. E eu sou muito ruim em simplificar esse assunto, porque como é o meu preferido, mas assim, ó, mas eu vou tentar, tá? Eu vou tentar. Na verdade, assim, ó, tem vários jeitos de explicar isso, vários jeitos. O que eu tenho elegido, assim, ultimamente para explicar é o seguinte, que nós, humanos, como qualquer outro ser vivo no planeta Terra, a gente interage com o ambiente buscando energia e matéria, que as pessoas chamam de alimentação, mas que enquanto ser vivo, lembra que a gente quer sobreviver e reproduzir. Enquanto ser vivo, para que a gente se mantenha vivo e recuperando o nosso corpo, a gente precisa buscar no ambiente energia e matéria. O que acontece é que a forma como a gente busca essa energia e matéria e qual tipo de energia e matéria são alimentos para que tipo de ser vivo alteram as respostas metabólicas no ser vivo que busca essa energia e essa matéria. É a coisa mais louca do mundo. Importa dizer assim, ó, que o que é alimento para um animal, entre aspas, o que é alimento para um ser vivo, pode não ser para outro ser vivo. E a forma como um ser vivo recebe alimento, energia e matéria na forma de alimento, é diferente da forma como outro ser vivo. E como é que isso acontece no organismo? Mexendo nos hormônios que respondem à rotina alimentar, seja a frequência alimentar, seja o timing, o momento, por exemplo, nós somos animais de hábitos diurnos. E isso tem um impacto metabólico muito importante na orquestra hormonal que vai definir a fase de atividade, a fase de repouso, a fase de reparo. Então, é diferente comer um alimento às 6 da manhã, ao meio-dia, às 6 da tarde ou à meia-noite, porque a orquestra hormonal que recebe essa energia, essa matéria, é diferente. Então, quando a gente, lá bem antigamente, lá em 2020, lá antigamente, quando a gente achava que o total calórico importava, lá antigamente, lá em 2020, quando a gente dizia para comer pouco, de 3 em 3 horas, lá no passado, lá em 2020, a gente não levava em consideração os aspectos biológicos da entrega da energia e matéria para um organismo vivo. Porque se a gente levar em consideração as características biológicas, as calorias não importam. Não, porque uma porta tem calorias,
uma porta tem calorias, uma folha de eucalipto tem calorias, um pedaço de borracha tem calorias. Mas isso não é alimento, porque isso é energia e matéria numa forma não assimilável. Qual é a importância de entender isso? A importância de entender isso é que o que a gente come, o nível de processamento com o qual esse alimento chega em nós, a proporção de energia para o total de nutrientes que essa coisa oferece e a frequência alimentar e o timing fazem com que a gente produza insulina, leptina, glucagon, grelina, colecistocinina, GLP-1, neurotransmissores de recompensa como serotonina e dopamina de uma maneira completamente diferente. E o nosso corpo tem uma autonomia total de decidir quanto do que a gente comeu vai ser armazenado, quanto do que a gente comeu vai ser usado e quanto que o armazenado pode ser usado entre uma refeição e outra e qual vai ser o comportamento de busca por mais energia e matéria. É uma coisa incrível, assim. Os hormônios controlam o destino das calorias, controlam o nosso comportamento frente a essa rotina alimentar e controlam o nosso comportamento para ir buscar ou não buscar mais energia e matéria. A gente nunca foi capaz de controlar isso, nem nunca vai ser. Uma dieta com calorias controladas e uma frequência alimentar com horas marcadas nunca vai dar certo para humanos. Na verdade, eu poderia dizer assim, ó, nunca vai dar certo para nenhum ser vivo do planeta Terra. Nunca. Foi bom, foi bem resumido e foi ótimo, gostei. Foi o máximo que eu consegui simplificar, foi legal. Já tá evoluindo, tá bem. Show. Marcelo, eu tenho muitos amigos gaúchos, eu tenho muitas pessoas especiais que são conterrâneos seus. Você é da onde? Você é de qual cidade? Eu sou de Pelotas, Rio Grande do Sul. É o sul do Rio Grande do Sul. Muito bem, sei. E eu te vi falando de câncer de esôfago e a temperatura do chimarrão, da água, de chás e tudo mais. Eu queria saber como que é a predominância disso para o câncer de esôfago, se isso é o fator principal, porque eu fiquei com essa dúvida. Não, né? Provavelmente não, com certeza. E eu queria saber quais são os outros fatores. Os outros fatores, assim, ó, os principais fatores de risco para câncer de esôfago é tabagismo e alcoolismo. São os principais. Quando a gente vê uma pessoa com câncer de esôfago, provavelmente ela era tabagista e ou alcoolista. Tá? Mas não é só isso. Tem, então, as lesões químicas assim, e térmicas, que cronicamente podem levar à transformação assim, de um tecido em outro, que acontece antes do câncer. Quando tu inflama muito um tecido, aquele tecido perde as características celulares que deram origem, o nome é metaplasia. Assim. Então, quando a gente começa a machucar muito o esôfago, com queimadura ou com produtos químicos, pode levar. E a outra coisa é quando tem doença do refluxo gastroesofágico e volta, então, ácido do estômago e começa a queimar cronicamente a mucosa do esôfago. Só que o problema, Carol, é que, primeiro, não pode fumar. E isso é óbvio. Segundo, a gente não pode ser alcoolista. E isso é óbvio. Terceiro, a gente não pode ficar com obesidade, porque não existe obesidade saudável. E isso é óbvio. Só que os fatores de risco para a doença do refluxo gastroesofágico são os mesmos fatores de risco da obesidade. Então, se a gente se mantém magro, se a gente se mantém saudável e se a gente não fuma nem bebe, é muito difícil ou quase impossível que a gente vá ter uma transformação, uma metaplasia intestinal que vai evoluir para câncer. Só que, Carol, eu não sei se tu sabe de uma coisa que eu vou te contar agora. A gente sempre produz células tumorais, todos os dias. Olha o que eu vou te falar agora para te provocar. Provavelmente agora, nesse momento, tu tem uma célula que está se transformando em câncer no teu corpo agora. Isso eu sei. E o pior de tudo, isso é normal. E o pior de tudo, isso é esperado. E o mais louco de tudo, o nosso sistema imunológico sabe que isso vai acontecer. O problema é que se tu tá tão inflamado e tá sendo tão agredido em todas as áreas do teu corpo, a gente perde a capacidade de perceber e combater isso.
Então, não tem problema que uma célula, aleatoriamente, ao acaso, por azar, se transforme em uma célula tumoral. Na verdade, o que a gente precisa ter é um sistema imunológico que consiga perceber e combater isso, porque isso vai acontecer. Todos nós, a radiação solar, a radiação do cosmos, a radiação dos planetas, elas podem produzir câncer. A gente está vivo, pode produzir câncer. A respiração celular, quando a mitocôndria oxida um substrato e produz energia, a respiração celular pode produzir câncer. Então, viver dá câncer. Só que o corpo sabe disso e consegue se proteger. Mas não tem como proteger alguém que fuma, alguém que bebe, que troca o dia pela noite, que é sedentário, que é obeso, que é diabético, que come pão, bolacha, massa, o pão com margarina, que todo mundo debocha, a paciente de hoje debochou que eu pão com margarina, que toma Coca-Cola. Essa pessoa não tem como proteger, porque ela está se agredindo demais. Então, vai ter uma célulazinha que vai se transformar vai ter uma predisposição a câncer do esôfago, que talvez pudesse ter sido prevenido, e essa pessoa vai morrer de câncer de esôfago porque não teve sistema imunológico suficiente para conseguir combater. Então, a gente não tem que ter tanto medo assim do câncer em si. A gente tem que ter medo mesmo de um estilo de vida insalubre que nos mine as defesas que a gente teria naturalmente. A gente tem que ter um sistema imunológico competente, né? Seria isso. Isso aí. Marcelo, antes, quando os nossos ancestrais, eles não morriam das coisas que a gente morre hoje, né? Era mais fácil ele morrer por ter caído da árvore e quebrado a perna, e aí, né, era o fim dele, porque realmente reproduzir e sobreviver já era o fim, né? Não tinha como mais. Sim. E hoje a gente é uma predominância grande de doenças que talvez 20, 30 anos atrás nem se pensava que ia ter uma presença tão forte assim. Então, quando a gente vai fazer um exame, eu sempre tive essa dúvida, eu vou fazer um exame, o médico passa aquele tanto de coisa para eu fazer. O que eu tenho que me preocupar mais, assim, no sentido de imunidade e de longevidade? O que eu, como educadora física, com conhecimento mínimo, preciso me atinar, assim, nos meus resultados? Não falando de números, mas falando de o que eu preciso saber se minha saúde vai bem. Tá, acho que te entendi. Assim, ó, o nosso principal inimigo é a inflamação crônica, disparado. A coisa que a gente mais tem que cuidar é a inflamação crônica. Então, nos exames, são vários os parâmetros que fazem o médico pensar sobre o status inflamatório de um paciente. Tem uns óbvios, que são, por exemplo, PCR, proteína C reativa, que é um marcador de processo inflamatório, é uma sinalização celular de que houve lesão, e isso a gente consegue medir no sangue, e se ela é crônica, sempre tem um pouco de proteína C reativa circulante, é sinal que tem células sendo lesadas cronicamente, e isso é um dos fatores para as doenças crônicas e para que a gente tenha distúrbios imunológicos. PCR. Outra, por exemplo, óbvia é o VHS, que é a velocidade de hemossedimentação, que é um marcador inespecífico de processos inflamatórios também, que junto com a PCR faz a gente pensar se é uma coisa de agressão do meio externo ou se é uma coisa endógena, assim, tipo doenças autoimunes. Tem marcadores autoimunes específicos, e aí a gente vai por estatística, por exemplo, tem um exame inespecífico de doenças autoimunes que é chamado FAN, fator antinuclear, que também ele tem que estar sempre não reagente, negativo. Aí tem pessoas que têm uma predisposição maior ou menor para produzir autoanticorpos, isso também pode ser visto. Mas tem marcadores indiretos de processos inflamatórios, como, por exemplo, o ácido úrico, como, por exemplo, a hemoglobina glicada, e também um mais sutil, que é a variação
do perfil lipídico. Se tinha assim, um colesterol LDL que era menor e depois subiu, um colesterol total que se mantinha, mas subiu às custas da suba do LDL, isso faz pensar que está havendo lesão tecidual e por isso o colesterol precisou subir. Esse já é um raciocínio um pouco mais requintado. E tem uma questão assim de entender que números isolados realmente não determinam nada. Se eu tivesse que pedir um exame só um exame, e isso todo médico do lado de cá fala praticamente a mesma coisa. O único exame eu pediria insulina em jejum. A insulina em jejum é um marcador que consegue abranger praticamente tudo isso que eu falei, porque se a gente tem inflamação crônica, a gente tem estresse crônico. Se a gente tem estresse crônico, a gente tem uma resistência à insulina aumentada. Então, quando a insulina de jejum dá alta, ou a dieta é ruim, ou tu estás inflamado, ou tu estás com alguma doença que tu ainda não diagnosticou. Insulina alta é um dos fatores de risco para desenvolvimento de doença crônica. Os 3 marcadores principais de longevidade são insulina de jejum, triglicerídeo e poderia botar glicemia de jejum, mas não tanto, assim, HDL. A gente precisa ter HDL alto, triglicerídeo baixo, insulina de jejum baixa e ter marcadores inflamatórios negativos. Isso seria perfeito. Gente, ainda bem que eu vou deixar essa live salva, porque eu vou sempre assistir de novo. Claro, eu fico louco para falar mais coisas, mas assim, cada caso é um caso. Uma coisa Sim, legal do meu lado aqui, Carol, sobre a medicina, e hoje eu expliquei para um outro paciente, assim, que os exames, até mesmo esses exames que eu acabei de te citar, se é um paciente do lado de lá do morto, tu já sabe o que significa quando eu falo isso, né? Lado de lá e lado de cá. Não. Não te lembra? Agora eu te explico. Se é um paciente do lado de lá e se é um médico do lado de lá, os valores são outros. Se é um paciente do lado de cá e é um médico do lado de cá, são outros valores. Então a gente pode até estar querendo olhar a mesma coisa, mas se o paciente e o médico são de lados opostos, as metas são diferentes. O lado de lá e o lado de cá é essa coisa assim da massificação e a alienação da realidade biológica, o descompasso da realidade biológica e cultural. O lado de lá do muro é onde todos os outros estão vivendo, Carol. É onde os teus colegas estão indo trabalhar de má vontade, mandando o paciente fazer 30 minutos de esteira, 3 séries de 12 de barra guiada ou de cadeira extensora. E aquela outra educação física é onde o pessoal está focando nas calorias, de comer 3 em 3 horas, onde os médicos estão medicando tudo, massificando o comportamento dos pacientes. O lado de cá é onde a gente percebe assim, não, a vida pode ser maravilhosa, mas a gente precisa adequar a biologia e a cultura e achar o melhor jeito de viver. E olha agora para a natureza, olha para si e tenta consertar em nós as características que a gente quer ver melhor no mundo. É uma outra vida. Então, para o lado de lá, olha que louco. Para o lado de lá, se a ureia, que foi um exemplo que eu dei esses dias, se a ureia do paciente passou de 20 para 40, do lado de lá, talvez o médico e o paciente fiquem preocupados. Do lado de cá, dependendo do momento, dependendo do comportamento, dependendo do histórico, cara, esquece isso aí, esquece, é tudo bobagem, esquece, os teus 40 tá bom, os 20 também tá bom, porque depende da história, depende de muita coisa. Lá os números têm muito mais importância. Aqui a variação e a história têm mais importância. Então tem coisas que aqui a gente medica, que lá eles não medicam, e tem coisa que lá eles medicam que aqui é tudo bobagem. Isso é engraçado, porque eu trazendo para minha área, no movimento, sempre que eu dou uma aula, a pessoa me pergunta assim, quantas séries e quantas repetições? Aí eu falo assim, depende do seu padrão de movimento, do nível de aptidão física que você tá, você vai fazer ou 30 segundos ou 4 minutos. Então, isso eu vou ver agora. Então, dependendo, é igual você falou, não é número, né? Isso depende muito do lugar.
do contexto. Mas Carol, isso nos traz um problema, entre aspas. Isso nos traz um problema. Sim, As minhas sim. consultas básicas, olhar um exame para decidir uma coisa, leva 45 minutos. Uma consulta básica. Sim, Uma é consulta verdade. inicial, uma consulta... Hoje eu tive consultas, tu podes acreditar ou não, eu tive consultas de mais de 2 horas hoje. Eu Para tu acredito. conseguir ler o paciente, o teu paciente, e tu perceber se é 30 segundos, se é 4 minutos, ou que variações ele precisa, tu precisa te conectar com o teu paciente. Tu não pode deixar ele na esteira fazendo 30 minutos e olhar o Instagram. Tu tem que estar junto com ele. Então, a Sim, medicina, a educação física, a nutrição, toda a psicologia, tudo do lado de cá é humano para humano, é uma pessoa com a outra pessoa, uma conexão exatamente. com o objetivo de não fazer o colesterol baixar de 220 para 200, é de transformar a vida da pessoa. Então, não Sim. é assim, é mais complicado. Do lado de cá, as coisas são mais bonitas, mas são mais complexas, né? Óbvio. Inclusive, quando você conhece muito bem o seu cliente, paciente, aluno, você sabe que aquele exame pode ter alterado porque ele está passando por um momento difícil com o filho, com o marido, com o pai, a mãe. Então, você sabe que aquele resultado que ele está te entregando ali não é o mais fidedigno, né, para aquele contexto. Então, se você conhece bem, se você demora muito tempo nas suas consultas, isso é um sinal de que você realmente você domina todo o contexto de vida e de saúde daquela pessoa. Porque saúde não é só realmente exames, números. A saúde emocional, às vezes, diz muito, pelo menos para mim, quando uma pessoa chega para treinar, eu vejo claramente se ela hoje a aula vai ser mais fluida ou uma aula Sim, mais difícil, porque ela está com tanta angústia e tanto problema emocional que eu não vou conseguir tirar dela o máximo. Então, se eu conhecer aquela pessoa, eu vou saber manipular as estratégias, manipular os tratamentos, manipular a aula, né? Digamos assim, para eu ter o resultado que aquela pessoa precisa naquele momento. Isso é é muito isso aí. importante para não gerar frustração, né? Para não perder aquela pessoa. Para o meu É isso trabalho, que aí. eu sei que vai fazer bem, É isso aí. né? Você acha que a medicina ocidental ela vai cada vez mais se aproximar e se afunilar com a medicina oriental? Não, Marcelo, nada pelo a ver, ou as contrário, pelo podem se contrário, vai complementar? acontecer exatamente o contrário. Eu aposto, e a gente vai ver isso, porque nós. Não vou te perguntar a tua idade, não me fala a tua idade. Mas de qualquer forma, 34. então assim, ó, nós vamos viver, a menos que algo assim, fora totalmente do nosso controle aconteça, a gente vai viver ainda 60, 70, 80, 90 anos. Tá? Então a gente vai poder acompanhar isso que eu vou falar agora. A medicina ela é uma resposta ao comportamento da população. E a população, o que nós já chegamos à conclusão agora? A população vai piorar muito o comportamento. O hedonismo vai aumentar, o interesse por Sim, desenvolvimento pessoal vai diminuir e as pessoas vão adoecer cada vez mais. E a medicina vai acompanhar isso. Tu vai ter cada vez mais exames, mais remédios, mais procedimentos cirúrgicos, mais procedimentos estéticos. Tudo vai aumentar em complexidade. Tu vai entender o que eu quero te falar. Eu te dando um exemplo. Assim, ó. Eu digo que eu sou um cirurgião que está se aposentando. Eu estou chegando nos 40 anos e eu vou me considerar um aposentado a partir de 30 de novembro. Eu não vou operar mais. Estou terminando. Assim, ah, é? E isso tudo começou quando eu me dei conta do seguinte, assim, ó, que eu estava numa cooperativa médica milionária, num hospital milionário, usando um aparelho de videocirurgia milionária para tirar as vesículas das pessoas ou para operar hérnias, etc. Doenças do estilo de vida. Ninguém, Carol Martins, ninguém teria pedra na vesícula. Entendi. Ninguém teria pedra na vesícula se comesse comida de humanos como humanos devem comer. Ninguém. No Ninguém teria. entanto, de 2012 a 2018, eu paguei todas as minhas contas, tirando vesícula das pessoas. Todas as contas. Eu paguei todas as minhas contas, tirando vesícula das pessoas.
E até Meu Deus. certo ponto eu consegui fazer isso entendendo assim, não, as pessoas têm livre-arbítrio, cada um vive como quiser, eu sou cirurgião, vou seguir fazendo o meu ofício, coisa e tal. Mas daqui a pouco eu comecei a me sentir tão sujo, consigo me sentir sujo. Assim, só um pouquinho, a medicina está milionária, a gente está evadindo dinheiro para tratar doenças imbecis que ninguém nunca deveria ter. Então, assim, ó, É verdade. amputar a perna de diabético, amputar dedo, Meu amputar Deus. mão, tirar vesícula, tirar tumores. Sabe, assim, a cada vez que eu tinha que amputar, eu fiz um texto sobre isso uma vez. Meu Deus, assim, eu comecei a dizer assim, não, qualquer um cirurgião pode fazer isso. Eu não quero mais. Eu não quero mais ganhar dinheiro. Eu não quero mais esse dinheiro. Eu não quero. Ah, mas isso paga. Eu não quero esse dinheiro. Eu não Chocada. quero. Não quero. E aí comecei a diminuir, selecionar cada vez mais meus pacientes, selecionar. Depois comecei a não operar mais cirurgias eletivas, comecei a operar só as urgências. Depois de me demitir da urgência, fiquei só com as cirurgias plásticas, que eu sou contratado, e agora me demiti da cirurgia plástica, não vou fazer mais nada cirúrgico. Vou fazer só isso que a gente está fazendo aqui. Se eu tiver que mexer na vida de alguém, eu vou mexer antes que ele adoeça, vou ajudar ele a melhorar da doença, mas não vou mais viver da doença. Acabou, não vou mais. E Que então o que lindo. acontece? Eu acho que a medicina, para eu poder usar um aparelho de 500 mil reais num hospital milionário, de uma cooperativa médica milionária, é porque tem essa demanda. As pessoas estão adoecendo, 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 e a medicina vai tornando as pessoas mais capazes de sobreviver com as suas doenças. Por isso que a expectativa de vida aumentou. A capacidade de viver de um homem de 200 mil anos atrás é a mesma capacidade de viver de um homem hoje. Só que se ele quebrava uma perna lá, ele morria. E hoje, se ele quebra a perna, se ele não tem um tumor, se ele fica diabético, se ele está obeso, se ele está hipertenso, a gente vai levando numa vida insalubre até que ele morra de velhice. Mas uma pessoa que tivesse as condições de proteção e de prevenção que a gente tem hoje, há 1 milhão de anos atrás, ela viveria 100 anos, tanto quanto nós. Tanto que o problema da expectativa de vida pré-histórica não era da possibilidade de viver, era que muitos morriam na infância ou na juventude por morte violenta e trauma. Então, hoje a gente consegue ter uma expectativa de vida maior, não porque a gente consegue viver mais, mas é porque muitos mais de nós vivem mais, porque a medicina vai carregando. E eu acho que isso vai acontecer mais, assim. As pessoas vão ser cada vez piores e a medicina vai conseguir cada vez mais tecnologia para levar as pessoas piores o mais longe possível. E nós, do lado de cá, nós, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar assim, ó. A gente vai ficar de braço cruzado, olhando esse circo podre, enquanto a gente está É, comendo comida, namorando, sim. passeando, correndo com os bisnetos, botando os bisnetos no colo, vivendo uma vida top, plena, sem tomar remédio, sem cirurgia, sem nada, porque a gente entendeu que é uma desproporção das características biológicas e culturais, a gente aprendeu a lidar com isso. Então, por isso que existe um lado de cá e um lado de lá. Porque se a gente entende como as coisas funcionam, termina a briga. Termina a briga, tá tudo bem. Sim, Então, a sim. gente entende que a gente usa o melhor da medicina, mas não para levar a nossa vida podre até o final, mas para que a gente nunca adoeça. Gente, eu tô assim, nem. Ô, Marcelo, você é muito foda, olha. Sexta-feira é brabo, Carol. Sexta-feira eu tô louco. Não, é uma pena mesmo que a gente não pode fazer uma live de 6 horas, porque eu, você e o Bueno, uma galerinha Olha aí aqui, então boa, aqui, ó, como tá ia ser acabando a legal. live, eu vou te deixar um convite. Vamos organizar nos Vai, bastidores o seguinte, Carol. Vamos organizar vamos. nos bastidores. Eu, tu, o Bueno, todo mundo do lado de cá, outros médicos, nutricionistas, vão fazer uma maratona. Um entra e o outro sai. Entra um, sai. Entra agora um outro. Entra o Vamos! Bueno. Aí tu sai. Depois eu saio, tu volta, fala com o Bueno. Depois entra outro médico. Nós vamos ficar falando sobre estilo de vida e saúde. Vamos montar isso aí. Vamos! Um evento Vamos! gigante de horas, assim, ó. Aí termina num Que perfil, abre doido! no outro e no outro. Vamos? Vamos, vamos, vamos! Adorei a ideia! Vamos fazer, vamos fazer. Vamos combinar assim, ó. Ai, Umas amei! 10 pessoas, vamos fazer uma live de 12 horas, hein? Já pensou? Ai,
vamos, adorei. Marcelo, Então, você é muito engraçado. Sexta-feira, realmente, você fica sexta-feira, pô, diferente, amanhã hein, vai ver Marcelo? que louco. Aqui, você tem que ir embora. Já Eu vou passou o lá. tempo, já deu 1 hora. Deu, Obrigada, fechou. Marcelo. Amei. Amei. Carol, Você é muito foda, cara. Você é muito foda. Sério não, mesmo. nós, assim, Ainda nós. bem, A gente vai mudar ainda o bem que mundo. eu te descobri. A gente vai Pode mudar falar. o mundo porque a gente já descobriu que a gente tem que primeiro mudar em nós mesmos. A gente É vai mudar o verdade. mundo porque a gente já aprendeu que a gente tem que tocar nos outros para que os outros aprendam o que a gente descobriu. E é isso que nós estamos fazendo todos os dias. Cada vez que tu coloca uma história, cada vez que tu coloca uma postagem, cada vez que tu bota aquelas tuas frases escritas à mão que dão uma porrada, assim, top. Cada vez que o Bueno bota aqueles raciocínios dele biológicos, Nossa, top, porrada. A gente vai mudar o mundo. De todo mundo? a gente Não, vai. não. A gente vai mudar o mundo É. das pessoas que estão dispostas a mudar. E esse é o lado de cá, é o lado das pessoas que decidiram mudar a vida. Maravilhoso, top. Maravilhoso. É o lado hashtag humanos, né? É Eu isso aí, amei. é Olha, isso isso aí. foi a melhor hashtag de 2020. É essa, assim. É a mais que tem mais sentido para mim, É isso sabe? aí. E que bom que a gente se conheceu esse ano, um ano que precisava realmente dos profissionais de saúde se fazerem ver, né? Mostrarem trabalho, mostrarem serviço e mostrarem empatia pelo outro, né? O verdadeiro amor ao próximo. Que bom que as pessoas estão vendo e reconhecendo isso através da nossa profissão, que para mim é uma das mais importantes, porque a gente pode abranger vários fatores da vida de uma pessoa, sabe? A gente pode fazer muito bem para ela através do nosso trabalho. E isso é muito recompensador, assim, eu acho isso maravilhoso, isso é lindo. Eu vejo a minha profissão como uma missão, igual você trabalha empolgado, assim, é bonito de se ver. Então, que bom que a gente é dessa área, da área da saúde, da área do movimento e da área da vida, né? É isso aí. Obrigada, viu, Marcelo? Foi Obrigada a um todo mundo que prazer. ficou, É só tu me tá? acionar ali, me manda um direct, a gente marca um horário e conversa de novo, Então tá. Bom tá? final de semana, um beijo nos meninos, viu? Igual. Tudo de bom para vocês aí. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até.